Olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora o que faremos? Nós aplicaremos as propriedades que vimos nas últimas aulas em relação àqueles pontos notáveis, que é o ponto do baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, juntamente com as sevianas e a mediatriz, aplicadas nesses dois triângulos aqui, porque geralmente quando aqueles camaradas aparecem em prova, são aplicados dentro desses triângulos aqui, que por sinal a gente já comentou propriedades desses camaradas na classificação dos nossos triângulos, quando falamos as propriedades dentro do triângulo isósceles e também falamos as propriedades dentro do triângulo equilátero. Então vamos lá. Então aqui teremos um triângulo isósceles, só que é um triângulo isósceles com dois lados iguais. Afinal, lembre-se que se o triângulo tiver três lados iguais, equilátero, ele também é isósceles. Afinal, todo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero, porque nós podemos ter esse lado diferente, o qual chamamos de base do triângulo isósceles. Beleza? Isso é muito importante. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desenhar todos aqueles camaradas e ver o que acontece dentro do triângulo isósceles e assim sucessivamente. Então vamos lá. Vamos começar desenhando aqui no nosso triângulo isósceles. Então eu vou desenhar todas as medianas. Então, ao desenhar esta mediana aqui, em especial, afinal, se ela é mediana, o que ela faz com o lado oposto? Ela divide ao meio, ou seja, esse pontinho aqui divide esse lado oposto em duas medidas iguais. Tudo bem? E agora eu vou desenhar as outras duas medianas. Então, a próxima mediana, ponto médio vai estar mais ou menos aqui assim, e o outro ponto médio mais ou menos aqui assim. Eles estarão na mesma altura. Pronto, ó. Então aqui está uma mediana e aqui está outra mediana, ambas desenhadas de azul. Pronto, e percebam que essas medianas aqui, elas se encontram exatamente no mesmo ponto. Esse pontinho bem aqui, e esse pontinho é o que a gente chama de baricentro. Aqui eu vou representá-lo por um ponto B. Pronto, aqui está o ponto B representando o meu baricentro. De acordo com essas outras dois pontos médios aqui, desenhando as nossas medianas. E perceba que por ser mediana, ela também vai dividir esses camaradas aqui ao meio. Beleza essa ideia? Tranquilo isso? E perceba que essas quatro medidas têm que ser iguais. Afinal, o triângulo é isósceles, ele tem essa medida do lado esquerdo igual a essa medida do lado direito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar as mediatrizes desse triângulo, que por sinal, uma das mediatrizes já está desenhada, que é essa daqui. Lembre-se que eu comentei lá na aula do triângulo isósceles, que essa altura também é mediana, mediatriz e também é bissetriz. Então esse camarada aqui em especial, ele vai ser aqueles quatro camaradinhas. E isso é uma das propriedades mais importantes que temos em relação ao triângulo isósceles. Que esse camarada, formando um ângulo de 90 graus, que é a altura, ele divide isso daqui ao meio e também divide esse ângulo ao meio. Isso quando ele chega nesse lado diferente. Agora, vamos desenhar as mediatrizes desse camarada. Eu vou tentar desenhar aqui da melhor forma possível, beleza? Vou tentar desenhar aqui da melhor forma possível, ó. Então aqui temos uma mediatriz e aqui temos a outra mediatriz. Pronto. Então aqui estão as minhas mediatrizes, ó, as quais desenhei de vermelho. Percebo que elas têm que passar por esses pontos médios aqui que destacamos. E veja que essas mediatrizes, elas se encontram aqui, ó, neste pontinho. E esse ponto que representa o ponto de encontro das nossas mediatrizes equivale a qual ponto? Ao circuncentro. Então veja que nós temos aqui o ponto de encontro das mediatrizes que equivale ao circuncentro. E olha que legal. Veja que esses pontos aqui, todos eles pertencem a essa altura do triângulo isósceles. E isso vai acontecer para todos os pontos. Quer ver? Vamos desenhar agora o incentro.
Lembrando que o incentro ele é o encontro das bissetrizes, que por sinal, uma das bissetrizes nós já temos desenhada. Olha aqui, ó. É essa daqui. Afinal, este camarada aqui, a altura, também vai ser mediatriz, também vai ser mediana e também vai ser bissetriz. Basta desenharmos agora as outras duas bissetrizes. Então, ao desenhar as outras duas bissetrizes, elas ficarão mais ou menos aqui assim. Vamos ver se o desenho vai ficar legal. Tomara que sim. Aqui, ó. Tá? Tá. Pedrinho está todo torto. Isso aqui é para tentar ficar da melhor forma possível. Então, eu desenhei aqui, ó, uma bissetriz, porque ela divide esse ângulo ao meio. E, obviamente, temos aqui uma outra bissetriz, dividindo esse ângulo ao meio. E percebam uma coisa nessa bissetriz que eu desenhei aqui. Elas têm que ter a mesma medida, porque os ângulos da base do triângulo isósceles são iguais. Pronto, então desenhamos aqui as outras bissetrizes. Por causa disso, nós marcamos esse pontinho aqui, o qual chamamos de incentro. Pronto. Aqui está esse outro camarada. Agora, para finalizar, nós só desenharemos agora o encontro das alturas. Por sinal, uma das alturas nós já desenhamos, que é essa daqui. Faltam desenhar as outras duas. Então aqui, ó, vamos lá, desenhando as alturas. Lembrando que a altura ela tem que sair do vértice e formar um ângulo de 90 graus. Essa altura ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Aqui, ó. E agora para esse lado. Uai, Pedrinho, a altura do triângulo isósceles não divide ao meio? O lado oposto? Só vai dividir ao meio se for este lado diferente, beleza? É só o lado diferente que ele estará dividindo ao meio. Pronto, acabei de desenhar aqui as alturas desse triângulo isósceles. Olha, essa altura chegando neste lado e essa outra altura chegando neste lado aqui que aparece pra gente. Então perceba que as alturas dos triângulos isósceles, elas só dividirão ao meio a única altura que divide o lado ao meio é essa altura que chega no lado diferente. As outras não dividem o lado oposto ao meio. Veja que o que está dividindo aqui ao meio é a mediatriz. Tudo bem? É a mediatriz que está dividindo ao meio e não a altura. Perfeito? Com isso daqui, nós temos aqui o último ponto de encontro, que é o que nós chamamos de ortocentro, formando exatamente essa sequência, Cebio. E sempre teremos essa sequência, Cebio. Quando falarmos de pontos notáveis dentro do triângulo isósceles, eles sempre se encontrarão exatamente nessa ordem. Com um detalhe, isto quando este ângulo aqui for menor que 60 graus.